Um dia, quando eu era pequena, meus pais e eu fomos comprar roupas para mim. Agarrei as mãos dos meus pais e os arrastei até a vitrine de uma loja, onde havia um vestido muito bonito. Eu queria tanto um vestido daqueles. Isso não combina com você. É curto e você tem pernas feias. Por que não compramos aquele ali? A roupa que minha mãe escolheu era terrivelmente feia. Eu experimentei e quase desatei a chorar. Não gostei nada do que vi no espelho, mas mamãe insistiu e nós acabamos comprando. Alguns dias depois disso, eu estava andando pela rua quando de repente vi uma garota. Ela estava usando o vestido que eu queria. Ficou incrível nela. Fiquei muito chateada. Meus pais estavam certos. Eu era realmente feia. Oi, meu nome é Amber. Como você já deve ter adivinhado, eu não nasci bonita. Eu sempre odiei minha aparência. Você não imagina quantas inseguranças eu tinha. Apesar disso, eu namorava o cara mais legal da faculdade. O Fred também me lembrava constantemente que eu era feia. Ele era muito bonito e chamava a atenção por onde passava. Um dia, ele me convidou para uma festa. Eu era uma boa cozinheira e o Fred me pediu para fazer algo delicioso. Eu levei meus famosos hambúrgueres para a festa. Todos imediatamente os abocanharam e os elogiaram, mas eu pude ouvir os amigos do Fred sussurrando pelas minhas costas. Por que ele está namorando uma garota tão sem graça? É óbvio. Ela é uma ótima cozinheira, mas fora isso foi algo muito desagradável de ouvir. E a coisa mais irritante é que o Fred nem tentou me defender. Ele brincou e disse que também não sabia como eu consegui ficar com ele. Eu o amava e tinha medo de perdê-lo, então fiquei calada. Depois de um tempo, todos começaram a nadar na piscina. Foi quando notei o Fred admirando as garotas de biquíni. Eu queria me juntar a elas, mas eu sentia muita vergonha do meu corpo. Então eu apenas sentei em uma espreguiçadeira completamente vestida. A certa altura, uma garota chamada Cleo começou a dar em cima do Fred. E ele ficou todo animadinho só de conversar com ela. Foi horrível ver aquela cena. E eu estava prestes a ir embora quando o Fred, de repente, me parou. Você está com raiva? A Cleo é apenas uma amiga. Vamos ficar mais um pouco, aí eu te acompanho até em casa. Eu não queria discutir com ele. Peguei um drink e voltei para a espreguiçadeira. No entanto, depois que o Fred entrou na piscina, a Cleo veio até mim. Eu não sei por que o Fred está namorando você, mas ele é claramente muita areia para o seu caminhãozinho. Bem, isso não é da sua conta. Meu humor foi arruinado. Não esperei o Fred e fui para casa sozinha. Deixei-o lá com aquela amiga. Felizmente, tive uma boa surpresa ao chegar em casa. Nossos parentes convidaram minha família para passar alguns dias em Los Angeles. Essa notícia me deixou muito feliz. Você não ficaria pulando de felicidade com um convite desses? Chegamos lá no dia seguinte. Imediatamente, encontrei meu primo Theo. Ele estudava psicologia e gostava de fotografia. Na primeira tarde lá, Theo me arrastou para a praia. Eu senti vergonha e tentei recusar, mas ele me convenceu a ir. Nadamos e assistimos ao pôr do sol. Theo, sorrateiramente, tirou algumas fotos minhas e as enviou para mim. Elas ficaram ótimas. Você não gostaria de modelar para mim? Qual é? Eu não faço bem o estilo modelo. Ele imediatamente começou a me elogiar e me garantiu que eu era muito fotogênica. Ele estava apenas puxando meu saco, claro, mas ainda assim foi legal. À noite, sentei-me em meu quarto e olhei para o meu reflexo. As palavras do Fred ecoaram em meus ouvidos. Ele estava dizendo que me amava mesmo eu sendo feia. Então, olhei para as minhas fotos novamente. Hesitei um pouco e decidi enviá-las para o Fred. E se ele gostasse delas? Ele respondeu imediatamente, mas não do jeito que eu esperava. Fred me disse para eu não passar vergonha e criticou minha aparência, de novo. Theo passou o dia seguinte inteirinho me convencendo a modelar para ele. Ele disse que minha aparência era perfeita para o que ele havia planejado. Fiquei chateada depois do que o Fred me disse. Ele estava certo, eu devia parar de passar vergonha. Mas o Theo continuou pedindo, e eu acabei cedendo e concordei em ajudá-lo. Fomos para a praia novamente e fizemos uma sessão de fotos só de biquíni e roupas de verão. As pessoas me elogiaram e me encorajaram. Receber tanta atenção era incomum para mim. Parecia que eles estavam zombando de mim. Eu ainda estava tímida, mas o Theo era um ótimo fotógrafo e conseguiu tirar boas fotos. Depois da sessão de fotos, ele me mostrou seu perfil em um site de fotógrafos. Várias agências procuravam modelos lá. Ele se gabou de ter trabalhado para uma grande agência graças àquele site. Antes de eu ir embora, o Theo mais uma vez disse que eu era linda. Ele disse que eu simplesmente não tinha confiança. Me ligue se quiser bater um papo. Eu vou sempre te apoiar. Quando meus pais e eu chegamos em casa, decidi fazer uma surpresa para o Fred. Cheguei na casa dele sem avisar. No entanto, em vez do meu namorado, uma garota familiar abriu a porta. Era Cleo. O que ela estava fazendo lá? Logo, o Fred apareceu atrás dela e me convidou para entrar. Imediatamente notei um PlayStation e uma pizza pela metade na mesa.
Eles deviam estar se divertindo juntos. Cleo olhou para mim e sorriu, desafiadoramente. Foi enfurecedor. Chamei o Fred de lado para conversar e exigi uma explicação. Você acha que isso é normal? Você fala mais com ela do que comigo. Mais uma vez, ele disse que a Cleo era apenas uma amiga. Eu não queria ficar lá com os dois, então pedi que ele me levasse até em casa. Fred concordou com relutância. Ele reclamou que queria matar mais alguns monstros no jogo. No caminho para minha casa, ele me perguntou quem havia tirado as minhas fotos na praia. Quando eu disse que foi meu primo, ele me olhou de um jeito estranho. Uau, ele estava com ciúmes? No dia seguinte, voltei para as aulas. Durante a aula de biologia, Fred e eu tivemos que trabalhar juntos e pensar em uma solução para alguma coisa, mas acabamos discordando. Eu tinha certeza de que estava certa, mas o Fred não queria me ouvir. Você acha que sabe mais do que eu? Eu sou muito mais inteligente do que você. No final, eu cedi e anotamos a resposta dele, mas no final da aula, descobrimos que ele estava errado. Viu? Eu estava certa! Depois de ouvir isso, Fred ficou ainda mais irritado. Ele me acusou de distraí-lo. Isso me deixou com raiva, mas decidi não discutir com ele. E se ele se sentisse injustiçado e me largasse? E então algo interessante aconteceu. À tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era um agente de uma revista online para jovens. Eles gostaram muito das minhas fotos no site e estavam me oferecendo um trabalho. Fiquei atordoada. Que fotos? E então eu me lembrei. O Theo deve ter postado as minhas fotos de biquíni no site. Desculpe, mas não estou interessada. Desliguei e imediatamente liguei para o Theo. Eu o repreendi por postar minhas fotos e nem me avisar. Meu primo me tranquilizou e disse que a revista era muito legal. Ele disse que eu deveria trabalhar para eles. Eu discordei e disse que não podia ser modelo. Basta olhar para as minhas pernas tortas. Todos iam rir de mim. Do que você está falando? Suas pernas estão ótimas. Tudo isso são apenas inseguranças idiotas. Ele desligou na minha cara e depois me fez uma chamada de vídeo. Passamos a tarde conversando. Theo estudava psicologia por uma razão. Ele tentou descobrir por que eu não tinha confiança. Ele me fez fazer todos os tipos de testes. E eu me lembrei que tudo começou na minha infância. Meus pais sempre disseram que eu era inteligente, mas feia. Mamãe muitas vezes brincava sobre isso. Você não herdou sua aparência de mim, com certeza. Eu comecei a me sentir constrangida e a me considerar feia. Então eu conheci o Fred, que também me chamava de feia. Eu comecei a acreditar. Contei ao Theo sobre o Fred. Eu tinha muito para desabafar. Sabe, é apenas quem ele é como pessoa. Ele se sente bem consigo mesmo quando coloca outras pessoas para baixo. Relacionamentos não deveriam ser assim. Se eu fosse você, terminaria com ele. Ah, não. A ideia de terminar me aterrorizava. Eu não poderia viver sem o Fred. No final, o Theo me convenceu a concordar com a proposta da revista. Liguei para o agente pela manhã. Ele rapidamente me enviou um contrato e eu assinei. Logo, minha foto apareceu na capa da revista online. O Fred definitivamente não teria gostado disso, então eu não disse nada a ele. Resolvi esconder isso de todos. Alguns dias depois, recebi um telefonema novamente e fui convidada para uma sessão de fotos na minha cidade natal. Eu estava terrivelmente nervosa. O Theo me ligou e me acalmou. Quando cheguei ao estúdio, me deram uma roupa legal da Marvel. No começo, eles estavam tirando fotos só minhas, mas depois um cara se juntou a mim. Seu nome era Dave e ele era lindo. Para ser honesta, ainda mais do que o Fred. Olhe para ele. Bonito, não é? Claro. Eu imediatamente fiquei tímida e não sabia como agir. Mas o Dave acabou sendo um cara legal e amigável. Ele me confortou e me deu algumas dicas de poses. Depois da sessão de fotos, ele me convidou para um café. Tomamos café e conversamos. Dave me fez muitos elogios e logo relaxei. Foi tão estranho. Ele era a segunda pessoa a me chamar de linda. Até comecei a acreditar um pouco. No entanto, quando estávamos saindo do café, de repente notei a Cleo por perto. Ela estava olhando diretamente para nós e sorrindo, maliciosamente. Caramba! Ela ia contar ao Fred sobre isso. Eu estava certa. À noite, ele veio até minha casa. Quem era o cara com você no café? Eu estava prestes a explicar tudo, mas de repente, mudei de ideia. Me lembrei do Fred falando sobre a Cleo e lhe disse a mesma coisa. Ele é só um amigo meu. Você deveria ter visto a cara do Fred naquele momento. Ele ficou irritado, mas não disse mais nada. Estávamos no meu quarto quando ele sugeriu que assistíssemos a um filme. Ele pegou meu laptop, abriu o navegador e... Caramba! Eu fui pega! Havia uma aba com o site da revista aberta. Fred viu a minha foto na capa e quase desmaiou. Então ele ficou com raiva e começou a gritar. No que você estava pensando? Mordi o lábio nervosamente. Tive que admitir que fiz alguns trabalhos como modelo e não contei a ninguém sobre isso, que eu estava meio que levando uma vida secreta.
O Fred ficou bravo, levantou-se abruptamente e saiu furioso. Ele até bateu a porta ao sair. Eu não consegui dormir a noite toda. Para ser honesta, eu estava preocupada que ele terminasse comigo. Fui para a faculdade de manhã com um humor terrível, mas tive uma surpresa. O Fred estava me esperando na entrada com um buquê de flores. Que loucura! Fazia muito tempo que eu não recebia presentes dele. Ele agiu estranho o dia todo. Não me repreendeu e foi atencioso. Depois das aulas, ele me convidou para sair. Eu deveria ir a uma sessão de fotos, mas liguei para o Dave e pedi para que ele me cobrisse. Fred e eu fomos ao cinema e nos divertimos muito. No final da noite, ele me pediu para não trabalhar mais para a revista. Eu disse a ele que tinha assinado um contrato e não podia simplesmente me recusar a ir. Fred começou a ficar irritado novamente. O que é mais importante para você? Essas sessões de fotos estúpidas ou nosso relacionamento? Prometi pensar em algo. Cheguei em casa feliz e imediatamente liguei para o Theo. Eu disse a ele que o Fred e eu estávamos indo muito bem. Achei que meu primo fosse ficar feliz por mim, mas por algum motivo ele duvidou. Só porque o Fred mudou de tática, não significa que ele mudou de verdade. Ele ainda está tentando te manipular. Não está vendo? Eu não deveria ter ligado para ele. Não queria que o Theo estragasse meu humor e desliguei. O dia seguinte era para ser meu dia de folga, mas de manhã a revista ligou e disse que tinha mudado a sessão de fotos do dia anterior e que eu deveria ir lá imediatamente. Eu não podia deixar de ir e só esperava que o Fred não descobrisse. Eu posei com o Dave novamente. Nós parecíamos muito legais juntos. Se transformar para as sessões de fotos era muito interessante. Eu estava começando a amar aquela vida. E pode ser difícil de acreditar, mas eu até gostei das fotos. Eu era mesmo bonita. Tudo estava indo muito bem até o final da sessão. O Fred, de repente, irrompeu no estúdio. Foi um pesadelo. Ele teve um ataque e exigiu que eu fosse embora com ele. Ele agarrou meu braço e começou a me arrastar para longe. Dave, de repente, interveio. Ei, cara, solta ela! Você não tem o direito de tratar uma garota assim. Esse lugar não é para Amber. Ela, uma modelo. Não me faça rir. Dave veio em minha defesa e de repente o empurrou. Fred estava prestes a recuar, mas os seguranças os separaram e exigiram que o Fred saísse. Ele olhou para mim com raiva. Se você não vier comigo agora, estamos terminados, entendeu? Ninguém te quer além de mim. Ninguém. E naquele momento, algo estalou na minha cabeça. Por que eu estava mesmo com aquele cara? Ele era um idiota, narcisista. De repente, me dei conta de que o Theo estava certo. Nosso relacionamento não era bom. Eu não queria mais ficar com Fred e optei por ficar no estúdio. Fred saiu, batendo a porta como de costume. Dave me apoiou. Ele sugeriu que fôssemos fazer compras para espairecer. Fomos a vários shoppings. Eu tinha acabado de ser paga pela primeira vez e comprei algumas roupas novas com o dinheiro. Então, fui a um salão de beleza e fiz alguns tratamentos. Eu me senti uma pessoa completamente nova. Quando cheguei à faculdade depois do fim de semana, todos notaram minha transformação. Um dos meus colegas tinha visto minha foto na revista. Agora todos sabiam que eu estava fazendo o bico como modelo. De repente, me tornei popular. Todo mundo na faculdade falava de mim. As pessoas começaram a me elogiar e a perguntar sobre as sessões de fotos. Estranhamente, eu não era mais tímida. Ser o centro das atenções era muito bom. A certa altura, o Fred veio até mim. Ele disse que tinha exagerado e não ia terminar comigo. Não sei porquê, mas isso me fez rir. Talvez você não vá terminar comigo, mas eu estou terminando com você. Eu me respeito demais para namorar um cara como você. O Fred ficou absolutamente atordoado. Ele definitivamente não estava esperando por isso. Nossos colegas ouviram nossa conversa e também ficaram surpresos com o meu comportamento. Mas notei que a maioria me apoiou, principalmente as meninas. A Cleo, de repente, foi até o Fred. Ela pegou seu braço e sorriu para mim, triunfante. Bem, eu só podia sentir pena dela. Minha popularidade cresceu rapidamente. Eu estava aprendendo a realmente me valorizar. Percebi que ninguém tinha o direito de pressionar alguém ou proibi-la de ser ela mesma. Dave e eu começamos a namorar. Eu também converso muito com o Theo. Ele está escrevendo seu TCC sobre relacionamentos. Ainda peço conselhos a ele com frequência e fico feliz por ter um primo tão bom. Ele virá nos visitar em breve. O Fred e a Cleo estão namorando. Ela costumava ser muito vibrante, mas agora ela se tornou uma sombra de si mesma. Não é de se admirar. Com um namorado desses, o Fred parece ser um caso perdido. Você tem amigos como ele? Escreva nos comentários. PS, um conselho, se tiver, afaste-se deles imediatamente. Se você está assistindo isso, você já violou os protocolos da Fundação CSP. Fique onde está. A equipe de limpeza está a caminho.
Enquanto isso, você pode assistir às histórias de pessoas que tiveram a sorte de encontrar os objetos CSP mais anômalos. Quando o pessoal da fundação chegar, você será tratado com amnésicos de classe A e não se lembrará de nada. Essa gravação se autodestruirá em 3, 2, 1...